não pode entrar no jogo da raiva. E aí que nós temos que nos vigiar, porque é Uhum. fácil. Uma pessoa agride você, ou agride o mundo, ou faz um discurso que é discriminatório, preconceituoso, ofensivo, gravíssimo, e você se cala? Não, você não pode se calar. E esse mundo que nós vivemos é isto. É, Salve-se quem puder e mostre quem é o melhor. é Mas isso aí. existe melhor ou pior? Eu não creio que existe. É Nós estamos isso. vivendo fases, momentos distintos, né? Progressivos ou não, mas estamos vivendo, né? Sono bravi questi cappuccini. Te convido a um cappuccino. Te convido a um Cappuccino, edição gravada em casa. Na verdade, toda essa temporada temos feito em casa, diante aí desse momento que o mundo vive de pandemia. No episódio que nós gravamos com o Felipe Solari, eu falei que eu sempre tenho começado os episódios falando que eu estou muito feliz. E aí, em um certo ponto ali, eu me julguei, fiz esse auto-julgamento, falei, como é possível estar feliz nesse momento de pandemia, onde temos enterrado tantas pessoas? E aí chegamos à conclusão, nessa conversa com o Felipe Solari, de que são esses pequenos episódios de felicidade que fazem a gente mantermos-nos bem, né? Mantermos-nos vivos diante desse momento de pandemia tão triste que a gente vive. Então, apesar de tudo que o mundo está vivendo hoje, eu estou muito feliz hoje de receber no nosso podcast a Monja Coen. Bem-vinda, Monja Coen. Muito obrigada, agradeço o convite. Com Que alegria. alegria. Monja Coen mora em São Paulo, né? Atualmente, presidenta, me corrija se eu estiver errado, presidenta do Conselho Religioso da comunidade Zen Budista, uma grande representante do budismo aqui no Brasil. Tá certo. Tá certo. E para conversar com ela, nesse nosso podcast, que a gente vai falar sobre o diálogo hoje, comentávamos antes aqui de começarmos a gravar, poderíamos discutir sobre o diálogo interreligioso tendo uma budista e um católico, mas eu acho que só esse momento já é um testemunho de diálogo interreligioso. Então vamos falar sobre algo mais abrangente desse tema do diálogo mesmo. Para conversar com a Monja Coen, nós convidamos o Frei José Moacir Cadenassi, que tem um trabalho muito forte aí na linha do diálogo interreligioso. Obrigado, Frei José Moacir, pelo seu sim também estar aqui com a gente hoje. Sim, Paulo, eu agradeço também a Monja Coen pela oportunidade, né? Eu tenho me dedicado já há algum tempo, e particularmente em sintonia com um grupo aqui na cidade de São Paulo chamado de Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Então também temos esse elo aí de compartilhar, de estudar, de aprofundar e realmente ser presença neste macro diálogo sobre a vida, o mistério da vida e o processo todo da vivificação. É isso, em suma. Isso é muito importante, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei muitos anos estudando no Japão, 12 anos, não foram muitos. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar num templo lá na Liberdade, que lida mais com a colônia japonesa. E nessa época, o então representante da Diocese de São Paulo, da Casa da Reconciliação, o padre Bison, que hoje é Cônego Bison, veio falar E, comigo. E eu fiquei sabendo que o nosso primeiro superior geral da ordem aqui para a América do Sul fazia parte do encontro interreligioso. E o padre Bison, na época, hoje é o cônego, né, me pediu se eu não participaria. E aí eu participei durante vários eventos muito interessantes e muito bons. Teve uma época, inclusive, que a Catedral de São Paulo estava em obras e a gente se reunia na Igreja da Consolação. Então, durante muitos anos, eu e outros grupos de todas as tradições espirituais que ele conseguiu reunir. E é muito importante o diálogo interreligioso do conhecimento. O que eu percebi naquela ocasião, e que até comentei com o grupo, é que eu ia e os líderes iam, mas os membros das nossas comunidades não participavam. sim, isso é uma constante até nos dias de hoje, nos vários grupos da casa, porque a casa tem essa dimensão religiosa, então com alguns grupos específicos, mas também tem o grupo de diálogo ecumênico, o diálogo entre cristãos. E todos esses, inclusive entre cristãos, nós
nos organizamos, temos as reuniões, fazemos momentos celebrativos, mas geralmente a grande parte das pessoas que pertencem a essas tradições ou instituições geralmente nem sempre vão, né, em termos maiores de participação. Então fica um trabalho, às vezes, muito mais assim entre lideranças, né, e às vezes o desafio de atingir, né, de uma forma mais ampla. É verdade, a maneira que a gente faz é participando e contando, né, para os membros da Sim, nossa comunidade que estamos sim, participando, que eles respeitem as outras tradições, porque tem algumas sim, pessoas que não entendem direito, né, e às vezes saem sim, desrespeitando em nome de uma tradição que fala exatamente o oposto, né, que fala, estamos justamente. juntos, temos propósitos comuns, né, então eu acho que é muito rico e muito importante esse encontro interreligioso, sim. E já que nós estamos falando de um diálogo mais amplo, o que a gente tem Aham, notado nessa polaridade política, sim, que o diálogo acabou. Existe só o uhum, insulto e só falo com aqueles que pensam como eu penso, e quem pensa diferente de mim é insultado ou excluído. E isso é sim, lamentável, porque isso é uma sociedade de violência, de sim, autoritarismo, né? Quando sim, o diálogo nos leva a entender o outro. Nós dialogamos para compreender o outro, não para odiar o outro ou querer impor no outro a nossa maneira de pensar. E eu acho que é sim, um aprendizado que devia ser desenvolvido desde a pré-escola, na verdade. com certeza. Eu creio que essa dimensão do diálogo é muito mais, e talvez nem todo mundo entende dessa forma, é muito mais para continuar cultivando a diversidade e não Isso, fazer um nivelamento. Eu isso. vejo que nas tradições religiosas, vejo de outros colegas que são de outros grupos, e vejo no meu grupo católico também. Há muito disto, há resistência, e até quando você fala aí dessa polarização, nesse tom da política, tem muita questão religiosa envolvida, É né? verdade. E que tem sido assim também uma dimensão de resistência e de ataque, né? É Diante da. Então, isso é difícil mesmo. Acho que teve um pequeno problema com o Frei José Moacir na transmissão. Vamos ver se ele volta. Mas tem muito essa coisa. Eu acompanhei a sua palestra que você fez com o Karnal também na Livraria Cultura aqui em São Paulo, né? Tem uma citação até que eu anotei aqui pra gente conversar. Que não sei se. Não me recordo se foi você ou se foi ele que falou que medo é esse que nos faz querer excluir quem não pensa como eu penso. Eu acho que no fundo isso é um medo da gente enfrentar aquilo que é diferente, né? Eu tive uma experiência muito boa no Japão, onde nós fizemos grandes estudos sobre discriminações e preconceitos. E a conclusão que se chega é que a pessoa mais fraca é a que discrimina e tem medo, porque não tem certeza das suas ideias. Então, se eu não tenho certeza daquilo que eu estou, que é a minha opção de vida, uma pessoa que tem uma opção de vida diferente da minha abala a minha estrutura porque ela é frágil, ela não tem fundamentos, ela não tem alicerces, ela não tem raízes. E eu acho que esse é o grande problema. As pessoas que insultam os outros, que não são capazes de discutir ou conversar, eu diria, dialogar sobre determinado assunto, é porque falta-lhes palavras, né? Lhes falta capacidade de defender um ponto de vista. Então, um ponto de vista diferente do meu é insultado, é jogado fora e é violentado, né? Quando nós podemos Ponto de vista esse que poderia ser construído também com esse diálogo, né? Através do diálogo. ser enriquecido, porque é exatamente, se a Sim, pessoa nos questiona em algum lugar que nós não temos muita segurança, nós vamos perceber que não temos segurança aí, e vamos procurar ter essa segurança ou mudar. Nós podemos mudar. Não é porque eu estou numa tradição espiritual que eu estou nela até a morte, pode ser que não. Pode ser que alguma coisa aconteça na minha vida, eu falo, não, pois é, eu encontro mais afinidade na outra. Isso é comum acontecer. Pessoas que nascem numa determinada tradição espiritual e no processo de vida mudam para outra.
Como eu mudei, minha família é católica, apostólica romana, estudei em colégios de freira. Com 13 anos, eu comecei a me questionar sobre tudo aquilo que estava acontecendo, tudo que a família era, pregava, falava e não fazia. Aí eu falei, não vou mais à igreja. Minha mãe, que horror, minha filhinha, que horror. Falei, não vou mais. Enquanto eu não entender que vocês não estão vivendo aquilo que estão pregando, eu não posso ir. E aí foi. Ele voltou. Voltou, vamos ver. Frei Moacir, Moacir. ele está pronto, agora sim. Nossa, o que será que voltou. aconteceu? O que Pois será é. que Acho que é aconteceu? questão de conexão, né? Nós estamos no Frei, diálogo. já estamos no diálogo aqui. Nós comentávamos desse medo que as pessoas têm de dialogar com aquilo que é diferente também, né? Sim, porque é o seguinte, eu sinto que as pessoas, do ponto de vista religioso, têm a sua convicção, a sua formação, o seu cultivo, e às vezes quem realmente tem dificuldade ou quem tem essa atitude de atacar, de recusar, é quem justamente acha que tem o absoluto enquanto a verdade que lhe foi ensinada ou revelada, e aí isso se torna impossível, né? Como que eu, com valores cristãos, vou ficar em sintonia com uma monja budista que tem o que é particular dentro do seu segmento. Então, se eu ficar tentar um diálogo através de acertar o que é diferente, então não é diálogo, né? Então, e é isso que eu falava antes, essa diversidade que precisa ser encarada e integrada, não no sentido de achar que eu tenho a verdade, mas nós que estamos nessa conexão, estamos no caminho, estamos num desenvolvimento. Eu sinto por aí, né? É Acredito que é por aí. importante, né? Mas é por aí mesmo, né? É bem importante isso. Nós não teremos que convencer o outro do nosso ponto de vista. Não queremos uma religião só, que todos falem a mesma coisa e acreditem na mesma coisa da mesma maneira. Como temos etnias diferentes, pontos de vista diferentes da realidade, é importante essa diversidade religiosa. O que nós não podemos admitir é qualquer tipo que vá usar para fazer mal, para fazer guerras, para autoritarismo, para abusos de qualquer maneira. Então, usar o nome das religiões, seja qual for, para dizer nós vamos fazer guerras, eu quero destruir você porque você não pensa em mim, e eu quero abusar de seres humanos em nome da religião, isso está errado. Isso são certeza. Porque eu acho que as grandes religiões da humanidade, nenhuma delas prega atualmente. Se no passado tivemos envolvidos em coisas até bem graves, no momento não existe mais. Foi um passo muito grande, muito bonito, que tanto a Igreja Católica deu, como também outras tradições, de que não temos que guerrear pelos nossos valores, né? Que, na verdade, a guerra não era pelos valores religiosos, era pelo dinheiro, pela posse das terras, pelo comércio, né? Então, quando nós podemos ver isto com clareza, o diálogo interreligioso entra com uma proposta de vamos unir nossas mãos para o bem da humanidade. Sim. Para propostas comuns. Sim. A superior, ela esteve no primeiro encontro de Assis, quando, já muitos anos atrás, ela foi com João Paulo II. Isso. Depois ela criou um vínculo muito bom com monjas beneditinas, e as beneditinas vieram até o nosso mosteiro e passaram um mês conosco. Mas uma coisa que achei interessante e também acho importante é que no encontro interreligioso, as pessoas de tradições diferentes, elas têm que estar muito embasadas na sua tradição para não ficar pulando de uma tradição para outra, que também acontece. Tem uns que chegam para mim assim, eu sou ecumênico. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Não, eu vou em todas as igrejas e gosto de tudo. Eu falei, que maravilha, né? Sim. Eu posso respeitar todas as tradições, mas se eu não escolher uma, eu digo que é como se você quisesse subir uma montanha e cada vez fosse um caminhozinho diferente. Você não chega lá em cima, né? Você vai conhecer várias entradas para o cume da montanha, mas não vai chegar no cume, porque para chegar lá você vai ter que escolher uma senda. Você não pode ir pulando de uma para o lado da outra, que talvez você nunca chegue no topo, quer dizer, na essência da sua espiritualidade. Então, conhecer um pouco de cada um é bom para poder fazer escolhas, mas tem que escolher.
E Sim. eu acho que E cultivar. Você me faz lembrar a mãe Estela de Oxóssi, aquela Ialorixá baiana, sim, que ela não era a favor do sincretismo religioso. Ela dizia, nesse sentido, que o importante sim é o diálogo, essa diversidade, mas cada um precisa cultivar e ter um nível de fidelidade ou a fidelidade dentro da sua tradição. Porque todas as tradições são importantes e então, todas têm um contributo, né? Como você disse, a gente não quer uma religião única, é aquilo que eu dizia antes, um nivelamento. Não estamos dialogando para a gente viver um nivelamento, mas justamente é para ressaltar esses contrastes das nossas identidades e que, na verdade, está aí a unidade está nisso, né? é isso. Mas muitas vezes é difícil de compreender, há muita resistência. E às vezes também muita gente assim vive uma dimensão religiosa que é muito mais caricata do que, na verdade, uma vivência de essência. Então, o desafio do ser religioso, do ter uma conduta, um segmento, é viver a essência e trabalhar isso ao longo da vida, né? Ao longo deste plano, porque ninguém possui o conhecimento total da verdade. Nós estamos nesse caminho, né? E temos que estar abertos, porque esse caminho também é cheio de surpresas, né? É E verdade. Descobertas e surpresas, é isso mesmo. Aham. Interessante. Ah, antes de começarmos a nossa gravação, a gente falou um pouquinho do Papa Francisco, né? E o Papa Sim. Francisco incentivando o diálogo interreligioso. E eu tenho pensado nele quando ele falava para nós olharmos pelos pobres, né? E Aham. as pessoas passavam na rua e diziam assim, eu vi um pobre ali. Mas as Aham. pessoas, eu vi, eu olhei e vi, mas não faço nada a respeito. E agora estamos num momento tão interessante que, por causa da pandemia, as Uhum. diferenças sociais ficaram tão visíveis, a pobreza, a falta de saneamento básico, o Sim. descuido com Sim. aqueles mais pobres está tão visível que eu acho que muitas pessoas estão envolvidas e querendo se envolver em projetos de como ajudar, de como fazer com que as pessoas saiam desse nível de fome, pobreza, falta de água, né, falta de esgoto, como pegando alimentos e coisas do lixo, quer dizer, Uhum. temos que, a população toda tem que estar envolvida nisto, e claro que os órgãos governamentais, nós temos que provocá-los para levar o Uhum. saneamento básico para todos os cantos, principalmente em cidades como esta de São Paulo, né? É o que gera Uhum. desde a educação básica. Por isso eu acho Sim. muito importante que na educação básica, mesmo que ela não seja religiosa, que ensinar as pessoas o autoconhecimento. Ensinar Sim. os pequenininhos o que você está sentindo, que emoção é esta, que nome você dá a isto. Não é nem bonito nem feio, mas o que você faz com isto, né? É um Perceber diálogo consigo mesmo, né? o diálogo e entre seus pares. Crianças pequenas brigam, às vezes, na pré-escola. Mas cabe aí aos educadores dizer por que você está bravo com seu amiguinho? O que aconteceu? Que sentimento é este? Como é que a gente trabalha? Você sabe que você está com ciúmes porque eu dei mais atenção, eu, professora, né, por exemplo, dei mais atenção para o seu amiguinho, mas é porque ele precisa de mais atenção. Vamos lá, Uhum. vem você junto comigo, vamos ajudá-lo, sabe? Começar esse trabalho de solidariedade nas coisas simples, de tarefas na escola. Uma escola Uhum. que não tem quem é melhor aluno ou pior aluno, mas quem ajuda quem. Teve um Uhum. episódio interessante no Japão, tinha uma quermesse. E tinha umas crianças estavam lá correndo, tinha dois meninos que eles sempre ganhavam a corrida. E de repente eles estavam correndo e um deles tropeçou. E o amiguinho parou para ajudar e um terceiro que vinha atrás ganhou a corrida. E quando terminou, a mãe de um outro menino veio falar com o pai desse menininho que ajudou o outro. Que pena que o seu filho parou. Ele teria ganhado a prova. E aí o pai disse assim, não, hoje ele ganhou a prova. Hoje, Olha. para mim, ele ganhou, porque ele foi capaz de parar e ajudar o seu coleguinha. Isso, para mim, é ganhar a prova.
Se ele Justo. tivesse apanhado e que o amiguinho tropeçou e chegar na frente, para mim ele teria perdido. Então, isso é educação. Só que hoje em dia não estão educando assim. Eles estão Sim, educando a passar por cima. Que feio, sim. não é? Perdura a concorrência, a competitividade, né? Quem é melhor, quem é superior e quem é o inferior na história, quem... Então, nós vivemos muito esse desnivelamento, né? Não conseguimos encarar a dimensão humana nas suas etapas, né? Não E a só discriminação, na e a questão discriminação que existe. Essa. discriminação, sim, né? E esse mundo que nós vivemos é isto. É, Salve-se quem puder e mostre quem é o melhor. é Mas isso aí. existe melhor ou pior? Eu não creio que existe. É isso Nós estamos mesmo. vivendo fases, momentos distintos, né? Progressivos ou não, mas estamos vivendo, né? Ah, E esse episódio que houve nos Estados Unidos, do policial branco colocar o joelho no pescoço do sim, senhor negro, do George Floyd, e ele morrer, também é uma coisa bem simbólica do que está acontecendo, no sim. momento que todas manifestações ocorreram em todos os países, em todas as grandes cidades. Fazia tempo que a gente não via pessoas na rua dizendo para acabar com o racismo, pela democracia, sem justiça não há paz. Então, as palavras de ordem que estavam nesses movimentos, muito importantes, porque o Bom, racismo, já é. Desculpa, pode concluir. não, o Desculpa. racismo existe aqui no Brasil, é muito forte. Sim. Qualquer pessoa negra sabe que tem uma dificuldade muito grande, que é discriminada em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Nas suas palestras, você fala muito sobre dar limites ao preconceito, né? Acho que a gente tem que dialogar com quem pensa diferente, mas dar também limites ao preconceito. E quais seriam esses limites? Existe diálogo com pensamentos que são extremistas? Bom, a gente fala, se outro ouve, escuta e responde é outra coisa. Não pode entrar no jogo da raiva. E aí que nós temos que nos vigiar. Porque é Uhum, fácil. Uma pessoa agride você, ou agride o mundo, ou faz um discurso que é discriminatório, preconceituoso, ofensivo, gravíssimo, e você se cala? Não, você não pode se calar. Você tem que se manifestar. Mas a sua manifestação não é de ódio, de rancor, nem de tristeza. É assertividade. Como é que eu uso meios hábeis para que um outro ponto de vista seja visto com muita clareza? Então, eu não uhum, posso me calar. Se eu silencio, eu estou concordando. Eu estou permitindo que esse pensamento se manifeste. Então, cada vez que vem um pensamento que seja racista, um pensamento que seja autoritarista, um pensamento que seja de exclusão, é preciso que se manifeste. Ou seja um manifesto escrito, ou que a gente fale nas redes sociais, onde a gente puder dizer, não, existe outra maneira de pensar, essa aí não. Essa uhum, forma de pensar eu não concordo. Eu não odeio, eu não concordo com a fala, eu não concordo com esse pensamento. Mas o ser humano que é violento de alguma forma, ele é vítima de uma sociedade violenta. A gente tem que se lembrar que essa pessoa que está falando essa barbaridade foi um bebezinho. E o que olha, alimentaram esse bebê? Que tipo de informações e de expectativas familiares, escolas, grupos que frequentou, estimularam para se tornar uma pessoa que fala essas coisas e que pensa desse jeito? Que medo tem? É como a gente fala do homossexualismo, por exemplo, né? Geralmente quem bate em homossexuais são homens. Por que eles querem bater num homossexual? Quer dizer, o que incomoda? Incomoda a sexualidade dele? Por quê? uhum. Então, tem alguma coisa Ou, que não está resolvida, né? Uma justo, coisa. isso que eu estava pensando, será que o que eu agrido o outro, a forma como eu agrido, eu critico, eu maldigo o outro, não é na verdade, eu não estou vendo o que pode estar em mim? E eu tenho ou não consciência, né? Não sei. Mas geralmente é assim mesmo. Aquilo É, que está em nós e que nós não queremos ver e que eu vejo no outro, ele me incomoda. e me Mas são incomoda as e eu tenho que reagir em nome da honra, da defesa,
do patriotismo e de tantas outras coisas, ou até do moralismo da religião, porque em todos os meios, né, a religião também é um fator muito forte nessa questão de não encarar, de repente, sempre, né, essas nuances da vida, ou esses estágios e assim por diante, muito mais do que defeito, do que erro e assim por diante, né? Porque muitas vezes também a gente acaba dando qualidade ou nomeando uma qualidade ou não qualidade de uma forma equivocada, né? Seja em nome da religião, seja em nome da moral, dos bons princípios e por aí vai, né? É verdade. Então, é um trabalho, meu Deus, de vida inteira, hein? De vida inteira. É a vida toda. E a gente sabe, a gente está plantando sementes, né? Estamos Sim. espalhando sementes da não violência, do respeito, da inclusão social, né? Estamos espalhando. Nesse espalhar sementes, de vez em quando cresce um arbustinho, que vai um dia virar uma árvore. Talvez eu não veja essas árvores, mas eu sei que estou plantando. Sim, E isso quem que é sabe alguma importante. delas vai dar uma sombra bem boa para todos no futuro, né? Então, a gente acha que o trabalho... Justamente esse processo, esse tempo que não sabemos quanto tempo durará, né, da reeducação, de tudo, da reconsideração, da revalorização, na verdade, muitas vezes não empolga as pessoas porque as pessoas querem coisas imediatas, resultados imediatos, e esse imediatismo que é, na verdade, uma angústia, né? Uma coisa, ou então, ou almeja uma coisa perfeita, e por aí vai. Então, isso é tudo Mas eu muito acho que esse, difícil. como jovem comunicador, assim, né? Eu acho que esse imediatismo também é fruto de um cansaço, né? Eu tô muito no Twitter e eu vejo o pessoal falando que não aguenta mais testemunhar fatos históricos, né? A gente já, em um curto período de tempo, já testemunhou impeachment, já tá testemunhando uma pandemia global, a gente não aguenta mais, né? De onde tirar forças para continuar tentando e dialogando até que essa árvore que a gente está plantando, que a Monja Coen comentou, até que essa árvore cresça finalmente, se a gente ver ela crescer. Uhum. Nós temos que regar a árvore, nós temos que cultivar essa planta. E o cultivo é longo, é para longo prazo. Tem árvores que crescem muito rápido, outras levam tempo, mas a gente não desiste delas, é só isso. Então, é saber, puxa, mais coisas estão acontecendo, que bom, né? Estamos vivendo numa época tão emocionante, tantas coisas absurdas acontecendo, e a gente é contra, e parece que você ser contra isso não funciona muito, mas não tem importância. Eu não vou me render a. Eu não vou dizer, tá bom, eu concordo com vocês porque eu estou cansado. Não, eu não me canso. Por isso que a gente fala da importância da resiliência, paciência e resiliência. São Sim, virtudes a serem cultivadas. Eu sim. tenho paciência de repetir, de fazer de novo, resiliência de não desistir. Embora às vezes dá vontade, não quero mais saber, não vou mais em lugar nenhum. Não, vou sim. Eu posso não ir nessa manifestação hoje, mas não significa que eu entreguei os pontos e que podem fazer o que quiser, que eu não vou falar nada. É quase uma teimosia, né? Teimosia, a teimosia é boa. A teimosia pelas coisas boas faz bem. Enquanto a nossa vida é isto. Nós nascemos assim, de uma teimosia, se você pensar bem. Como é que é feito o ser humano? É uma teimosia. Nós teimamos em nascer, e agora vamos teimar em construir uma realidade. A gente chega no mundo, tem uma realidade que já está acontecendo, mas cada um de nós é a possibilidade de transformação disso, e vão ser nossas escolhas. Eu concordo com tudo isso e quero ser apenas mais uma peça nessa engrenagem, ou eu acho que essa engrenagem não está funcionando bem e eu quero mudar. Eu quero mudar essa maneira de ser no mundo. Para alguns de nós é a vida religiosa. Eu estou no mundo, mas de outra forma. Sim. Eu não estou participando da competição, do salário, da posição social, da posição política. Eu me manifesto, porque nós temos que nos manifestar politicamente e economicamente, mas não é a coisa principal na minha vida, né? Então, são opções que as pessoas podem ter. Os que vão para a filosofia, que vão para ciências, para a história. Então, você pode se dedicar a alguma coisa
que a sua vida em si mesma, a maneira como você vive, começa a transformar a sua volta. Se você se torna um professor numa escola, quer seja de nível, quer que seja, você está entrando em contato com toda uma juventude que vem sedenta de apoio, não é nem de aprendizado, é de apoio. A pandemia vem e diz para você, não dá para acomodar, porque tudo que você pensava que ia acontecer não vai acontecer. Tudo que você programou para fazer nesse ano não está dando para fazer. Coisas então, que você evitava, você foi forçado a fazer por causa da pandemia, né? Eu estou aprendendo com essas plataformas virtuais, é uma loucura isso, né? Nossa, às vezes me chama e diz, a senhora tem que pôr no seu computador um programa tal. Aí eu falei, eu não consigo. Eu não vou pôr, então eu não vou falar com vocês porque eu não sei pôr o programa. Que talvez se não fosse a pandemia, ficaria sempre adiando, né? Ah, eu preciso aprender a mexer no computador. Não, amanhã eu faço. E agora preciso trocar de emprego, né? Acontece. As coisas acontecem, né? Temos que tomar decisões e a sociedade está mudando, como falou o Frei, né? Está tudo em transformação e movimento incessante. E se nós não mudamos juntos, nós vamos ficar fora. E como é que a gente muda junto? Então, a gente tem que ver quais são os direcionamentos que a sociedade está indo, porque a pessoa fala, estou sem emprego. Eu falei, tem novos empregos surgindo. Quando todos nós percebemos que somos o todo manifesto e que o todo se manifesta em inúmeras formas, essa é a grande irmandade, né? Somos todos filhos e filhas da Terra e somos alimentados de energia solar. E se percebemos isso, que a matéria que nos faz, que nos compõe, é a mesma matéria que faz estrelas e cometas, nós vamos perceber que somos muito antigos, somos reciclagem do universo, né? E essa reciclagem vai formando, em momentos, causas e condições, formam vidas diferentes, mas estamos unidos nisto. E se nós nos cuidarmos, isso aqui é o céu, é o paraíso. Ele não é depois da morte, ele pode ser aqui. E nós estamos fazendo aqui um inferninho. Por quê? Por que deixamos que o ego, essa ilusão de uma identidade separada, nos separe realmente, quando podemos cuidar com amorosidade, né? Eu acho importante a gente ter esse despertar da humanidade, que eu chamo, né? Nós complicamos as coisas, né? Somos muito complicados. Nós complicamos, né, as relações, as coisas, né? Sendo que a gente poderia ser mais unidos, né? Ficarmos mais juntos, assim. Nós podemos plantar mais, nós podemos compartilhar. Até o cachorrinho diz que está na hora de acabar. Está concordando. Juntos por aí. Agradeço muito, muito, muito. Bom, a gente, só uma pergunta. A gente sempre encerra o nosso podcast. Nós encerramos o nosso podcast perguntando para os nossos convidados quem que eles convidariam para um cappuccino falando sobre esse assunto. Só para encerrar, quem que você convidaria para um cappuccino para falar sobre o diálogo? Vale pessoas que estão aqui entre nós ou pessoas que já faleceram, que já se foram? Você quer que pessoas que já faleceram? Estamos no campo das ideias, é que tudo é possível, né? Quem que você convidaria para um cappuccino? Quem que você tomaria um cappuccino para conversar sobre esse assunto? Nossa, tantas possibilidades, né? Como eu falei para vocês, eu comecei o encontro interreligioso com o Cônego Bison, que eu acho que é uma pessoa que tem muitos anos de encontro interreligioso e que pode falar de vários aspectos, né? Que é da Arquidiocese de São Paulo. Eu tenho uma grande amiga, que é uma monja beneditina, que fica em Rio Branco, ela é a Madre Cecília do Acre, por exemplo. O que mais que poderia falar da interreligiosidade? Não tem alguém que já se foi, assim, que você talvez teria esse sonho, essa vontade de... Tinha uma pessoa aqui, que era um professor de yoga, que chamava-se professor Hermógenes. Ele é um homem muito interessante, ele trouxe o yoga para o Brasil, ele foi um policial, ele foi um militar, e ele ficou doente. E quando ele ficou muito doente dos pulmões, que é a coisa que está nos pegando aqui agora, ele começou a praticar yoga no hospital. E acharam que ele ia morrer e ele se recuperou. E ele passou a ser um homem de profunda fé, mas de uma fé interreligiosa, de um diálogo muito bonito com as várias tradições. E ele sempre foi cristão, nunca deixou de ser cristão, mas ele conseguiu ter uma caminhada bem bonita, bem aberta, de uma consciência aberta, de uma capacidade aberta de diálogo. São pessoas importantes.
A minha professora de yoga, algumas vezes por semana, fazia, e ela teve influência muito grande de um chamava Humberto Roden. Este Humberto Roden me parece que foi um grande filósofo, um grande pesquisador e um grande professor, porque ela me conta de várias expansões de consciência que ela teve assistindo aulas com ele, e que ele falava de vários filósofos, de várias tradições. Embora fosse cristão, ele não negava as influências importantes de outros pensadores que fazem com que as pessoas possam ter essa expansão de consciência. Então, são duas, o que me lembro assim, dos mais próximos que tenham recebido influências em pessoas que eu acho importantes, em pessoas que realmente tiveram a expansão de consciência e que vivem essa expansão de consciência, né? Porque às vezes a pessoa teve e não sabe transmitir, sabe estudar, mas não sabe falar, não é? E eu acho que essas pessoas foram capazes de uma jornada muito rica, fazendo com que outras pessoas tivessem essas expansões de consciência. É isto. E você, Frei Moacir? Olha, eu estou pensando aqui numa pessoa que eu tenho já há algum tempo trabalhado com ela. Não disse aí para a monja, a gente ficou no diálogo interreligioso, mas eu trabalho com música litúrgica. E eu sou letrista, sou poeta, e um dos meus parceiros compositores é um médico e músico. Ele se chama Fernando Cupertino, ele é professor lá no curso de medicina na Federal de Goiás, em Goiânia. E Fernando é alguém que está muito envolvido, inclusive, com a saúde pública. Então, ele conjuga todas essas instâncias. A medicina, o cuidado, a vida de uma forma extra-consultório e ainda cultiva a música. Eu penso que ele é alguém, nesse momento aqui, que nós recentemente concluímos também um trabalho sobre essa dimensão existencial em música e poesia, eu o convidaria para esse bate-papo. Bom, muito obrigado, muito mesmo assim pela presença de vocês. Me emocionei também ao longo da nossa conversa. Falamos sobre muitas coisas, né, além do diálogo. É algo muito completo. A gente dialogou, na verdade, né? Foi uma conversa de 1 hora, de fato, pelo diálogo. Monja Coen, muito obrigado. Espero tê-la conosco em breve também no nosso estúdio, aqui no convento, lá no Convento dos Frades, aqui em São Paulo. Isso, aqui em casa vai ser uma honra. Os freis me disseram, convida para ela vir aqui um dia, tomar um café, almoçar conosco, e vai ser muito bom. É onde o Paulo também trabalha. Obrigado, monja. Todos presencialmente. Muito obrigada, até breve. Até mais. E você que nos acompanha pelo YouTube, deixa aqui nos comentários quem que você quer que nós recebamos aqui no nosso podcast e envia para os seus amigos também esse episódio. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Te convido ao cappuccino.